Eu queria que você tentasse explicar em 3 minutos, o que é difícil, tua tarefa é árdua diante do massacre de propaganda do governo a favor da reforma da Previdência. Eu queria que você explicasse por que o déficit, o famoso déficit da Previdência, é na verdade um déficit fabricado, que é a tese que você defende, e queria que você explicasse isso à luz do parágrafo 194 da Constituição Brasileira. Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Uma honra para a Auditoria Cidadã da Dívida. E essa questão da Previdência, ela foi a maior conquista da Constituição Federal. Os constituintes colocaram no artigo 194 da Constituição a seguridade social, a segurança do povo. Que não é só Previdência. Não é. São 3 fatores. É um tripé. É Previdência, Assistência e Saúde. Foi a principal conquista social. Ela é tão importante que na própria Constituição, no artigo 195, os constituintes estabeleceram o financiamento desse tripé. Então, eles colocaram lá fontes variadas de financiamento, como uma cesta. Nessa cesta, eles colocaram, primeiro, os trabalhadores e empregadores vão contribuir com uma contribuição para o INSS incidente sobre a folha, paga tanto pelos trabalhadores como pelos empregadores. Também as empresas vão contribuir sobre o lucro. Então foi criada a contribuição social sobre o lucro líquido. Criaram também a contribuição que incide sobre o consumo. Tudo que consumimos, bens, serviços, a COFINS, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é a maior arrecadação do país. Tem também PIS/PASEP, arrecadação sobre a venda de produtos rurais, arrecadação sobre todas as importações e várias outras fontes menores, como, por exemplo, uma contribuição que incide sobre todas as apostas de loterias e concursos pagos no país. Então, se tem tanta fonte de financiamento, por que o governo insiste em dizer que tem o déficit? Como é que ele fabrica esse déficit? Então, ele pega lá dessa cesta, onde estão todas essas fontes variadas, ele vai lá e pega somente a contribuição do INSS. E compara o que se arrecada com essa contribuição, paga por empregados e empregadores urbanos e rurais, ele compara isso com todo o gasto da Previdência, que é o maior entre o tripé da Previdência, Assistência e Saúde. O maior deles é a Previdência. E quando fazemos a conta honestamente, considerando todas essas fontes e todos os gastos com Previdência, Assistência e Saúde, o que a gente obtém? Uma sobra de recursos de dezenas de bilhões de reais todo ano. Sem falar que há dívidas de empresas que têm um montante de 350 bilhões com a Seguridade Social, né? Isso, a sobra de recursos ainda poderia ser muito maior por causa da sonegação, que você menciona, que ultrapassa 400 bilhões de reais, segundo estimativas, inclusive a lista dos devedores da Previdência. As desonerações, que são setores que são liberados de contribuir para a Seguridade Social. Por exemplo, o agrobusiness. Então é uma infâmia muito grande. O governo libera o agronegócio de pagar a contribuição e depois fala que tem déficit. E ainda quer botar a culpa nos trabalhadores rurais, né? É uma inconsistência. A sobra de recursos é tão impressionante que existe a tal da DRU, a desvinculação. E por que desvinculação? Porque essa cesta de contribuições, elas são vinculadas pela Constituição para a Seguridade. Então, vem o governo, aumenta a DRU, que é essa mordida, morde atualmente 30% dos recursos da Seguridade Social, desvia principalmente para pagar juros da dívida pública. Que responde por quase 50% do nosso orçamento. Todo ano, né? E depois vem falar de déficit? Não. Maria Lúcia, essa explicação dos ovos, né, dos 8 ovos na cesta, é muito boa, porque ela consegue se contrapor a essa propaganda maciça do governo que tenta impor uma visão da reforma da Previdência para o grande público. E, ao mesmo tempo, a grande mídia faz o mesmo, inclusive através de analistas políticos que sempre repetem: a reforma da Previdência é primordial e sem ela o país vai quebrar. Muito obrigado.
Moçada, é como já dizia um condenado famoso. Nunca antes na história desse país se falou tanta bobagem quanto as contas públicas e a previdência no Brasil. Tem muita gente graúda jogando areia nos nossos olhos para proteger os seus privilégios. Por isso a Gazeta do Povo me fez um convite especial para brincar de tio Patinhas e desenhar como funciona o orçamento federal. Olha que beleza! Isso daqui é toda a riqueza produzida no Brasil durante um ano. 6,3 trilhões de reais. Bom, cada moeda dessa daqui corresponde a 1 bilhão de reais. Então, essas 2.000 moedas aqui representam um recorde vergonhoso. São os 2 trilhões e 170 bilhões de reais que nós pagamos em impostos em 2017. Vai mudar do meu papai. 37% de toda a riqueza nacional vira imposto, o que significa que você trabalha 153 dias por ano só para pagar esse governo paquidérmico e incompetente que a gente tem. Isso daqui vai pro povo e isso daqui vai pro governo. Bom, desses 2 trilhões, 2/3 vão para os gastos da União. O nosso governo federal centralizador. Esse monte aqui de 730 bilhões é o nosso maior gasto. São aposentadorias, pensões e benefícios sociais. Isso representa mais da metade do orçamento federal e beneficia 1/5 dos brasileiros. 40 milhões de pessoas em 207 milhões de habitantes. Na Previdência, 1 milhão de privilegiados ficam com a maior fatia do bolo, com direito a cerejinha. São 200 bilhões de reais. Presta atenção nesse número. Uma elite de 1 milhão de servidores recebe 200 bilhões em aposentadorias e pensões. Uns 200 mil reais por ano por beneficiário. Mas os 30 milhões de aposentados e pensionistas do INSS recebem, na média, 1.400 reais por mês. Nesse monte aqui está o trabalhador rural com a enxada no ombro, o pedreiro que carregou 30 anos, o técnico de sistema que passava 8 horas por dia na frente do computador. E esse montante beneficia 30 vezes mais gente do que esse daqui. Mas quem é esse 0,5% da população que embolsa 10% dos impostos federais? São os donos das super aposentadorias do funcionalismo do governo federal. Servidores do Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas, auditores fiscais, ex-funcionários das empresas estatais, dos bancos públicos e, claro, os políticos. Ó, pra vocês terem uma noção, a aposentadoria média do Judiciário Federal é de 26 mil reais. A do Legislativo é de 28 pau. Aliás, deixa eu fazer pra vocês a segunda maior pilha. 162 bilhões de reais pra pagar os funcionários federais da ativa. Folha de pagamento. Agora começa a piada, porque é melhor rir do que chorar. Então, tinha 1 trilhão e 300 bilhões. Mais 70%, ou seja, 900 bilhões de reais, nós já gastamos com previdência e funcionalismo público. Essa grana aqui já foi. Já era. Nós vamos ter que pegar essas moedas para fazer a comparação. Agora nós vamos falar em melhorar a vida das pessoas. Deixa a previdência e funcionalismo público aqui de lado. Oh, desculpa ter jogado no chão aí. Essa pilha aqui é a da saúde. Kiko, não vai comer agora não. 1 bilhão de reais, comeu todo o fundo partidário. Essa pilha aqui é da saúde. Um pouquinho mais de 100 bilhões de reais. A nossa Constituição diz que a saúde deveria ser universal, para todos. Uma coisa linda. Agora me explica 50 milhões de brasileiros com plano de saúde particular. Agora, você quer uma pilha menor ainda? A da educação. Tirando o salário dos professores e dos servidores, são 31 bilhões. Uma pilha quase idêntica à do Bolsa Família, que é ainda maior do que o valor total de investimento no país. 25 bilhões para estrada, porto, energia. Ó, 25 bilhões. Moçada, compara essas pilhas. Se você somar saúde, educação, Bolsa Família e investimentos, tudo isso é bem menor do que a super aposentadoria de 1 milhão de servidores federais. Você sabe o que é isso? É usar os impostos para transferir renda dos mais pobres para os mais ricos privilegiados. Esse é o maior processo de concentração de riqueza da história do mundo, com o carimbão da velha política endossado pelo Partido dos Trabalhadores. Força, companheiro! Professor Lobão, é força, companheiro, força! E adivinha o que essa pilha aqui? Maior do que a pilha do lado, que é da educação. Petrolão, 42 bi. De acordo com os laudos da Polícia Federal, o prejuízo que a corrupção lulopetista causou para a Petrobras é da ordem de 42 bilhões de reais. Acabei de comer um triplex e um sítio em Atibaia. E ainda engasguei com o pedalinho. Mas o pior, moçada, é que juntando todos esses gastos, ainda falta dinheiro para o governo honrar seus compromissos e pagar as contas. Só em 2017, o Brasil se endividou em mais 125 bilhões de reais. Fora isso daqui, o déficit da Previdência do INSS foi de 180 bi. E a Previdência dos servidores federais foi de 86 bi. E nem que todas as empresas devedoras do INSS quitassem as suas dívidas resolveriam. Mais da metade é de empresas que já faliram.
e só 50 bilhões estão parcelados ou em processo de pagamento. Mesmo que o governo conseguisse arrecadar toda a dívida das empresas de uma vez só, não seria o suficiente para pagar nem 3 anos de déficit da Previdência. Então, moçada, sem mimimi, não tem outro jeito. Tem que reformar o sistema, tem que acabar com o privilégio e tem que gastar o dinheiro do pagador de imposto com responsabilidade, sem esse absurdo de transferir renda dos mais pobres para os mais ricos, só para não encherem o saco. Ninguém está dizendo que quem fez jus ao benefício tem que parar de receber, mas daqui para frente esse esquema tem que mudar. Moçada, a discussão sobre Previdência não pode ser partidária nem ideológica. A questão é matemática. Moçada, eu sou Christian Lobauer, professor, cientista político e queria convidar vocês para curtirem a página e debaterem as nossas ideias. Quem quiser receber meus vídeos por WhatsApp é só mandar o nome completo e a cidade nesse número aqui, ó. Até mais!